fazem parte do seu perfil biográfico, queria dizer. O Mia Couto nasceu na Beira em 1955, onde viveu até os 17 anos. Depois seguiu a Maputo, na altura chamava-se Lourenço Marques, para estudar medicina. Entretanto, interrompeu o curso para iniciar a carreira jornalística, portanto, até 1985. Voltou à universidade para estudar biologia, tendo concluído o curso em 1989. Publicou mais de 30 livros produzidos e outros editados em 30 países. Os livros cobrem vários gêneros, desde contos, romances e poesias. Mia Couto, como já disse, ganhou vários prêmios. É membro da Academia Brasileira de Letras. Portanto, Mia Couto é o orador principal desta palestra, mas também temos em Maputo outros painelistas, nomeadamente o Alex Dau. Ele é natural de Climane, mas vive em Maputo já há 30 anos. Já publicou 5 livros, portanto, 5 obras literárias, 4 em Moçambique e uma no Brasil. São obras também que versam sobre contos e a literatura infanto-juvenil. Na cidade da Beira temos Dani Wambire. Ele é natural de Manica, mas neste momento reside na Beira. Formou-se em História e Comunicação no Brasil. É escritor, já tem 4 obras publicadas, 4 em Moçambique e também, portanto, no Brasil. E aqui em Climane temos o outro painel, tanto que é constituído pelo professor Manuel de Araújo. Ele é professor, político e empresário. É o atual presidente do Conselho Autárquico de Climane. Também temos aqui em Climane o Silvio Silva. Ele é escritor e está aqui a representar a Associação de Escritores da Zambésia. Ele é escritor e docente, portanto, ensina História. Tem uma forte paixão pela Zambésia e é membro da sociedade civil. E, por fim, temos a professora Josina Viegas. É uma professora com muita experiência, portanto, na carreira portanto, da docência, e está aqui para participar deste debate. Então, sem muitas delongas, com estas notas introdutórias, gostava de chamar Mia Couto para dissecar, portanto, esta palestra, cujo tema já avançamos, é Covid-19 e a criação literária. Queria chamar, portanto, Mia Couto para poder, portanto, fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Sim, está a chegar. Sim, está a chegar. Pedimos desculpas também pelo atraso. Isso deveu-se a fatores técnicos, mas penso que está sendo resolvido. Mas já está a chegar perfeitamente. Tá.
geradas pelo saber social, pelo saber económico. Também é preciso dizer que esta comissão integra não só técnicos, não só cientistas da área médica, mas estão ali pessoas da área social, da área económica e da área cultural, que é o meu caso. E acho que ainda por cima também se deve, acima de tudo isto, deve saudar o facto de não ter havido disputas de representatividade política ou partidária, ou de género, ou de etnia. Nunca se questionou na Constituição e na composição desta comissão qual era a cor política, ou a origem étnica, ou o género. Isso não foi questionado. Isso é uma conquista nesta nossa idiosincrasia moçambicana. Faz falta que hajam mais espaços como este no nosso país, que ficam acima das disputas, que são disputas de poder. Faz falta, como faz falta não termos uma seleção nacional em todos os esportes que mostra que estão acima de clubes, que todos os jogadores estão a todos nós. Eu vou agora entrar mais num assunto e quero dizer que eu vou falar da Covid como se ela fosse não exatamente a única doença, que não fosse só um assunto de ordem de saúde, mas que ela convive com outras doenças, outras enfermidades que teremos que enfrentar sem médicos, sem intervenção do Ministério da Saúde, mas com a intervenção de alguma coisa que significa despirmos dos nossos receios, dos nossos. Uma dessas doenças que a Covid agora revela mais claramente é que nós estamos politizando excessivamente tudo. Uma presença de alguém numa reunião, uma ausência de um outro alguém numa reunião ou numa cerimónia, tem logo uma significação política. Quando alguém diz, isto é o mais grave para mim, quando alguém diz qualquer coisa, essa pessoa nunca fala por si mesma. O simples facto de eu estar a participar neste encontro pode ter leituras de acordo com esta maneira doentia de olhar as coisas, pode uma explicação, pode-se traduzir numa explicação política. O Mia está lá porque, sei lá, porque é amigo do Manuel de Araújo, porque é do centro, porque quer dizer qualquer coisa. Portanto, ninguém faz alguma coisa como sendo dono de si próprio, né? Então faz-se sempre qualquer coisa em representação de um outro. Parecia falar de uma coisa que tem a ver com literatura, porque tem a ver com cultura em geral. Há sempre esta pergunta maliciosa que diz quem é que está por trás da pessoa que está a falar. Portanto, quem fala é simplesmente só o mensageiro de alguma coisa que é maior, de um recado que vem de alguma outra força oculta. Não é? Isso significa que nós, como cidadãos, nós como pessoas, nós como produtores de cultura, perdemos a nossa própria autonomia, a nossa própria individualidade, somos simples marionetes de alguma força poderosa, de alguém que está por trás de nós. Essa doença é grave. Perdão que tenho aqui uma voz que vem do meu próprio telemóvel, do Siri, que quer também estar presente. Então, esta doença de que estou a fazer referência, a doença do roubo da autonomia individual, é grave porque ela se generalizou de tal maneira que contamina toda a nossa vivência. Agora, esta cidade de Quelimane pode ter um papel importante no tratamento desta doença. Tal como a minha própria cidade, a Beira, por causa das circunstâncias políticas da sua governação, Quelimane pode ser uma espécie de unidade sanitária contra esta epidemia que nos rouba a individualidade. Porque Quelimane pode ser um espaço onde se ensaia um convívio mais sereno, mais tranquilo, mais saudável entre as diferenças. E isso pode parecer pouco, mas é uma lição para todo o nosso país. A luta contra o Covid pode ser esse momento também para juntarmos os nossos esforços, a nossa criatividade neste desafio, uma dimensão que é nacional e que é global. A guerra contra o terrorismo, seja esse terrorismo, o terrorismo que acontece no norte, em Cabo Delgado, seja no centro do país, também pode ser uma oportunidade de assuntos no nosso país
em que a cor partidária surge em segundo plano. Esta cerimónia que nós estamos agora a fazer pode ser um pouco terapêutica. Sei, eu não quero saber de que partido é cada um dos que estão aqui a participar, não sei qual é a religião, não estou a contar o número de pessoas de um género ou de outro, ou que são de clima ou não são de clima. Estamos aqui em primeiro lugar porque somos moçambicanos, somos patriotas e somos, sobretudo, pessoas que querem intervir para melhorar a situação do nosso país. Esta pandemia da Covid-19 tomou conta rapidamente do mundo, mas sempre se mostrou que não era simplesmente um assunto sanitário. Ela ganhou logo dimensão global e profunda e revelou uma coisa que para mim é importante aqui referir, é que não há país no mundo que não tenha revelado, que não tenha mostrado a sua fragilidade. Não há nenhuma nação, por mais rica que seja, que passou neste teste. Alguns países que se orgulhavam de ter uma grande economia acabaram por mostrar que têm sistemas de saúde pública completamente deficientes. Em Moçambique, podemos orgulhar de alguma coisa. É que, apesar da nossa fragilidade, a nossa capacidade de resposta foi boa até agora. Nós tivemos uma herança de um momento de construção de uma saúde pública que nos ajuda hoje de uma maneira que nós nem sequer percebemos. O facto, por exemplo, de termos feito a vacina da BCG para a maior parte, para mais de 90% da população desde a nossa independência, é uma das condições imunitárias que nos ajuda a que a situação não seja tão grave. Eu vou caminhar agora um pouco mais próximo do assunto que nos traz aqui. É preciso dizer que, apesar de tudo, Moçambique revelou de uma maneira flagrante algumas fragilidades que nós já suspeitamos. Mas uma dessas fragilidades tem a ver com a cultura e tem a ver com as escolas. A maneira como alguém no nosso país quer mostrar que o número das escolas que se abriram em todo o país é uma vitória absoluta, fica agora posta em causa. Quer dizer, é importante que se tenha aberto muito mais escolas do que haviam há 10 anos no nosso país, ou há 15 ou 20 anos. Mas, na verdade, hoje o que nós sabemos é que uma grande parte dessas escolas não pode ser sequer chamada de escola. São simples edifícios. E mesmo como edifícios não funcionam. Porque uma escola não é apenas um lugar onde se dão aulas, uma escola ensina simplesmente pelo facto de ser uma casa que nos mostra como viver, como conviver de uma maneira que é construtiva. E não é por causa da Covid que as escolas, a maior parte, elas não podem hoje reabrir. É porque elas nunca foram realmente escolas no sentido de serem aceitáveis como edifícios. Então, ficamos com uma ideia mais clara da verdade da nossa pobreza. Sabemos que somos pobres, não vale a pena aqui apontar culpas, não vale a pena aqui inventariar os maus da fita, mas é preciso que olhemos de frente a este assunto. Não pode haver literatura, não pode haver cultura, não pode haver realmente envolvimento enquanto não tenhamos enfrentado este assunto. Este assunto não é um assunto de Moçambique, é uma condição que é comum a todos os países pobres. Eu viajei por países da África, da América Latina, por países da Ásia, fui a escolas pobres, fui a escolas de lugares ricos. Quando fui às escolas em zonas rurais, conversar com os alunos, sempre, fosse no Brasil, fosse na Índia, fosse em alguns países africanos, sempre que eu pedia para ir a uma casa de banho, eu notava que os elementos da direção da escola muito atrapalhados e quase que reunião de emergência e eu só podia ir à casa de banho do diretor da escola e mesmo assim, às vezes eu tinha que fazer um esforço. Por que é que eu estou a falar nisso? É porque hoje pensamos que temos muitas escolas, muitas universidades, mas nós temos que perceber o que é que se faz lá dentro, o que é que realmente essa própria existência por si mesmo nos sugere. Então, crise existencial que se instalou nos países e nos países ricos de uma maneira que é diferenciada. É verdade. Nos países mais poderosos. Então, tudo isto para chegar
a humanidade inteira chegou hoje a uma espécie de um desamparo coletivo. Nós todos sentimos, quer sejamos da Europa, da América, da China, da África, da Ásia, nós todos nos sentimos igualmente órfãos. Não temos, perdemos o chão da certeza, perdemos o teto da esperança. E junto a este medo da doença, de ficar doente, criou-se um outro medo, que é o medo de sermos pequeninos, o medo de sermos frágeis, o medo de não sabermos confrontar um inimigo que é visível, a quem nós, de maneira arrogante, demos o nome de vírus. Né? Então, essa ameaça, eu acho que é essa ameaça que nos custa mais que tudo aceitar, porque a humanidade criou de si mesma uma imagem de ser dona do mundo e de pensar que a tecnologia nos defende de todos os perigos. Nós tínhamos a ideia que a humanidade era realmente proprietária da natureza e era completamente certa da sua estrada e do seu destino. De repente, toda a humanidade ficou confrontada com a sua própria fragilidade. É como se de repente tivéssemos descoberto que o mundo inteiro tem uma escola que não tem casa de banho, que não tem água, que tem maus professores. Então esta criatura invisível, este coronavírus, nos deixou a todos derrotados por causa do confronto com a incerteza. Os próprios cientistas, nos seus mais sofisticados laboratórios, foram forçados a admitir a sua ignorância. Eu quero dizer, durante anos dei aulas na universidade e constatei que para mim e para os meus colegas, a prova mais difícil do professor era aceitar que não sabia responder a uma pergunta feita pelos alunos. Normalmente o que acontecia é que improvisava-se uma invenção qualquer, simplesmente para não ter que confessar que o professor não sabe. Ora, nós queríamos uma cultura em que a admissão da ignorância é vista sempre como uma derrota inaceitável. É por isso que os professores, escritores, políticos inventam rapidamente qualquer coisa para não fazerem uma figura pobre publicamente. Seriam 3 coisas simples que poderiam mudar muito o nosso planeta. Número 1, o professor confessar que não sabe, ou o pai confessar que não sabe. Número 2, um político vir a público pedir desculpa por ter errado. 3, o cidadão vai mudar a vida. Nós seríamos mais humanos, seríamos mais verdadeiros e mais fortes se aceitássemos as nossas próprias fragilidades. O medo da Covid não surge tanto pela gravidade da doença, porque é preciso aceitar que há doenças que hoje ocorrem que são mais infecciosas e são mais mortais. Esta doença abalou-nos exatamente porque esta admissão de fragilidade e de fraqueza. Nós precisamos então da literatura, precisamos da arte, precisamos de um discurso que devolva o chão e que nos dê luz no meio do escuro. Este é o papel que toda a arte pode ter e que sempre teve, mesmo nos períodos mais escuros. Foi a arte e a literatura que se ergueram como um farol que nos deu luz interior, mais do que luz exterior. No período mais tenebroso da dominação colonial, poetas como Luís Bernardo Lona, como Noémia de Souza, como José Craveirinha, como Malangatana Valente, falaram não de um país oprimido, se lamentar, de uma nação luminosa, de uma nação possível, de um futuro possível. Mesmo aprisionado, como foi o caso do Craveirinha, ele nunca foi realmente dominado pelas paredes que o cercavam. Ele fez passar a sua mensagem e nunca nenhum destes poetas, eu falo destes porque são, digamos, magidos que são de Climane, que são de Zambésia, nenhum destes poetas se limitou a lamentar a sua condição. Esses poetas como o Craveirinha, como o Malangatana, quando estavam presos, não ficaram à espera de um patrocinador, não ficaram parados à espera do apoio do Ministério da Cultura, eles simplesmente escreveram. E ao escrever mudaram a nossa visão do mundo. É isso que ainda hoje os agentes culturais fazem no nosso país, mesmo no tempo quando muitos funcionários foram prejudicados. Os artistas, é preciso dizer, foram dos que sofreram mais durante estes períodos de estado de emergência, porque nunca se pensou que eles precisavam de apoio, porque ficaram esquecidos sempre que era preciso
repensar o alívio das medidas. Então, o que esses artistas fizeram foi o que fizeram aqueles que estiveram em momentos mais escuros, com menos esperança. Eles não ficaram parados, eles usaram as redes sociais, usaram as plataformas da internet, criaram arte, continuaram a trabalhar. Onde não havia salas de espetáculos, eles abriram espaços virtuais de convívio, e esse esforço deve ser reconhecido por todos os governantes. E eu saúdo o Conselho Municipal de Quelimane por ter incluído neste momento da comemoração da cidade a celebrar a arte e a cultura. Muito obrigado por ter feito isso. Tal como eu, muitos escritores durante este período fizeram poemas, fizeram contos, fizeram teatro, porque eles sabem, têm a certeza de uma coisa, é que a arte é um hospital da alma, um hospital que tem o tamanho do mundo. E esse hospital pode ajudar a curar essa parte de nós que foi infectada pelo medo, pela solidão, pelo desespero que a Covid-19 trouxe. Ninguém está imune à doença do medo. Não há máscara, não há vacina, não há distanciamento social e a doença do medo. Se fosse possível testar os moçambicanos todos e a gente toda do mundo, não havia ninguém que não desse um resultado positivo. A vantagem desta doença, a doença do medo, da solidão e do desespero, é que pode haver uma vacina. Essa vacina é gratuita, foi inventada há milhões de anos. Essa vacina chama-se literatura. Essa vacina nasceu quando nasceu a própria humanidade. A literatura não mora apenas nos livros, a literatura acontece sempre que contamos histórias e escutamos histórias. Mas nem todas as histórias servem da mesma maneira. As melhores são aquelas que mostram que acima dos pequenos conflitos nós somos todos iguais, somos todos irmãos, porque somos todos frágeis, porque somos todos capazes das coisas mais mesquinhas, mas também somos capazes das coisas mais gloriosas. Porque somos autor de um mesmo texto e este texto chama-se Vida. Muito obrigado por me terem paciência de escutar. Muito obrigado, Minha Couto, pela essa magnífica apresentação. Tanto referiu aqui de vários aspectos, nomeadamente quando se realiza qualquer evento, nomeadamente como este, há sempre quem pergunta quem está por detrás da pessoa que está a falar sobre o assunto. Este é um aspecto que vamos discutir. Falou também de que Quelimane pode ser uma experiência no tratamento da Covid-19 e depois falou também de que as escolas, tanto não foram concebidas ou construídas como escolas, mas apenas como edifícios, o que significa que há aspectos que deviam ser inclusos quando se concebe a construção de uma escola, nomeadamente a biblioteca, casa de banhos em condições, todo aquele ambiente para proporcionar uma aprendizagem de qualidade aos alunos. E falou também de que a arte e a literatura nos podem dar uma nova orientação num contexto de crise sanitária, como estamos a viver agora o Covid-19. E falou de que também um aspecto que tanto assumi, que é uma expressão muito forte, que a arte é o hospital da alma. Então, depois de fazer esse breve resumo, vamos voltar para o painel de Quelimane. Estamos aqui com o professor Dr. Manuel de Araújo, que é o presidente do Conselho Autárquico de Quelimane, também está a participar deste painel. Há aqui esta questão que foi levantada de que Quelimane pode ser uma boa experiência para o tratamento da Covid. Como é que reage, portanto, a esta ideia? Bem, boa tarde. Já está? Okay. Sim, boa tarde, bom dia, se calhar, boa noite, dependendo do local onde a pessoa está a assistir. Queria, antes de mais, agradecer ao Minha Couto e ao Dani Wampir e ao Alex por se terem juntado a este painel constituído pelo Silvio e aqui pela nossa professora. Digo nossa professora porque quando eu andava lá pelas sétimas, oitavas e nonas, ela... Desculpa, só pedir para trocar esse microfone, não está audível. Sim. Ok. Sim, Tá. agora está. Sim, bom, tenho que começar. Ok. Dizia eu, boa tarde a todos
que nos estão a acompanhar, mas também queria dizer bom dia e boa noite, dependendo do local onde a pessoa se encontra. Penso que com este sistema que estamos a usar, temos a possibilidade de abarcar vários ou diferentes fusos horários em diferentes partes do nosso globo. Queria dar um abraço especial ao Mia Couto por ter aceito este nosso convite de se juntar às festas dos 78 anos da cidade de Quelimane, mas também, se me permitirem, já que ontem foi o dia da Beira e o Mia Couto nasceu na Beira, vamos juntar essas festas da Beira, de Quelimane, e hoje é a festa de Nampula, então vamos todos comemorar estas 3 efemérides. Ora, a pergunta que me coloca parece muito simplificada, mas penso que tem um fundo bastante forte, no sentido de que Mia não falou apenas de que Quelimane podia ser uma experiência no tratamento do Covid, me pareceu ter sido uma provocação que vai para além do Covid. Portanto, via Quelimane com a possibilidade ou com o potencial de poder ser uma escola de convivência pacífica entre várias forças políticas, entre vários estratos sociais. E eu acho que esse que é o grande desafio que nós temos, porque esta possibilidade também responde de alguma forma ao primeiro desafio que aqui foi colocado, que é a tal desconfiança com que nos julgamos, com que agimos na nossa sociedade, onde vemos a ação ou inação de qualquer um dos sujeitos como sendo obra de alguém que não é aquela pessoa que nós vemos. Ou seja, essa possibilidade ou doença que nós temos de querermos sempre compreender a mando de quem alguém está a agir ou não está a agir, ou então deixa de agir. Penso que são questões profundas que importa nós partilharmos, porque de facto, se nós conseguirmos ultrapassar essa suspeição e tomarmos as coisas como elas são, agirmos de acordo com os nossos comandos interiores e libertos dessa nuvem que cega os nossos olhares, penso que estaremos a dar passos firmes no processo da verdadeira reconciliação nacional e estaremos, de facto, a construir os alicerces para esta cidadania e para esta construção deste país que todos amamos, que é Moçambique. O Mia também falou dessa questão de termos salas de aulas e não escolas. E aqui, o que me interessa bastante é, de facto, é que se nós formos, e eu tenho feito pessoalmente recortes de jornais, é um hábito que tenho, e tenho notado muitas vezes de que, raras vezes, os nossos dirigentes e também a nossa comunicação social fala de construção de escolas. Muitas vezes, eu não sei se é para aumentarmos o número ou para aumentarmos o impacto, mas falamos sempre de salas de aulas. Porque uma coisa é construir uma sala de aula ou várias salas de aulas. E outra coisa bem diferente, a meu ver, é construir uma escola. Uma escola é um complexo com vários compartimentos, onde as salas de aulas são parte desse ambiente. Mas uma escola ultrapassa o aspecto físico, como o Mia aqui disse, que são as paredes. Há um ambiente que vai para além das salas de aulas. Se calhar o último comentário que queria aqui fazer para dar tempo aos meus colegas do painel é este facto que foi aqui mencionado, de que a arte é ou pode ser o hospital da nossa alma. E aqui, portanto, eu penso que coloca-nos vários desafios, porque me parece que a nossa própria arte, que deveria ser o hospital da nossa alma, muitas das vezes
ela própria está enferma, está doente. Então, quando o nosso hospital está doente, portanto, o local onde nós deveríamos nos dirigir para recuperarmos da nossa saúde, quando esse próprio lugar está doente, então eu penso que o desafio parece avolumar-se e parece merecer outro tratamento. Mas também queria, como disse aqui um moderador, pedir as nossas desculpas aos painelistas, todos os que estão aqui presentes e os que nos seguem nas redes sociais, pelo problema técnico que nós tivemos aqui. Como sabem, estamos na periferia e muitas das vezes a técnica não gosta de estar com os que estão na periferia. Mas nós somos teimosos, insistimos e cá estamos neste nosso debate, nesta nossa conversa. E não queria deixar aqui, antes de terminar esta primeira... Sim, estou a apelar à capacidade de síntese, porque era temos só muito pouco tempo. para saudar mais uma vez ao Mia Couto por esse discurso consistente com a inclusão. Eu lembro-me de um livro que escreveu lá para os anos 90, na altura para o PNUD e Sardec, sobre a ideia do Moçambique como um país com várias cores, e ele comparava isso com o arco-íris. Eu penso que ele continua no seu discurso, quando escreve, a forma como age, continua a perseguir este ideal de todos construirmos esta nação arco-íris. Muito obrigado pela Muito obrigado. participação. Também quero informar que tanto esta palestra está a ser transmitida pela Rádio Schwab FM e também plataformas digitais, como disse Manuel de Araújo, ao nível do país e também fora do país. Agora, vou perguntar à professora Josina, pela experiência que tem como professora. Disse aqui que a arte tem que ser, portanto, o hospital, tanto da alma. E essa arte inclui também a literatura. Hoje há menos alunos que procuram a literatura ou livros para ler, apesar do acesso ter aumentado. O que é que está por detrás disso? Boa tarde, e todos estão cumprimentados. Para mim, de facto, foi um tempo honorífico poder ouvir a intervenção do ilustre escritor Mia Couto e ouvir as sábias palavras pronunciadas. Estamos, de facto, com esta enfermidade que, bem disse Mia Couto, que não é a única, e sugeriu que, efetivamente, a arte seria o hospital da alma. De facto, em literatura, a arte serve para resolver alguns problemas emocionais, sarar corações dilacerados, mas como dizia aqui o Dr. Manuel de Araújo, às vezes a arte está com alguns problemas também. E as pessoas, muitas vezes, calam em seu peito o pranto das sociedades e calam as respostas possíveis que as pessoas poderiam apelar para a solução dos problemas e fazem uma arte, além de realista, surrealista, onde apreciam os quadros e depois dizem: não vou a ninguém culpar de tudo isto, simplesmente no teu lamento guardarei tudo isto dentro de mim, calando comigo a tua dor. Muitos artistas deixam as soluções escondidas, exatamente por causa daquelas questões: o que está a dizer, por que está a dizer, o que pretende. Mas ok, podemos ver que estamos com uma situação internacional onde todo mundo está da mesma maneira. Moçambique não é uma ilha e também foi atingido por esta pandemia, mas eu penso que neste momento, mais do que pensar nas camisolas, né, nós tínhamos que pensar mais em questões que nos unem,
para podermos ter força e energia para combatermos a pandemia e outros problemas que enfrentamos como nação, como Moçambique em geral. Voltaremos então a lhe questionar sobre outros aspectos, mas eu queria pedir aqui ao Silvio. Ele faz parte da Associação de Escritores da Zambésia, faz parte da nova Fornada de Escritores. Olhando por essa questão de que a arte tem que ser, portanto, a alma, como é que essa nova Fornada de Escritor vê essa leitura que o Miyakoto faz? O que é que a associação tem feito hoje? Se a arte, tanto é o hospital da alma, o que é que tem feito? Boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de dizer que a arte, sendo o hospital da alma, a ESA está a trabalhar com vários escritores. Temos uma plataforma das redes sociais onde se expressam vários sentimentos a partir daquilo que se vive ao nível do mundo e ao nível da nossa província e do nosso país no geral. A pandemia da Covid-19 inspira e faz buscar pensamentos diversificados com relação àquilo que é o modus vivendi das comunidades, assim como da população no geral. Um aspecto que gostava de me associar ao Miyakoto, assim como ao presidente do Conselho... Sim, o professor Silvio está a pedir para aumentar um pouco a intensidade da voz. Assim como ao presidente do Conselho Municipal da cidade de Quelimane, nós temos escolas e, ao nível das escolas, nós temos um potencial enorme de meninos que pensam, sabem escrever e escrevem com muita precisão sobre muitos e vários aspectos. E sentimos que há uma necessidade de acarinhá-los e a mostrar a eles que vamos escrever, mas escrever com consciência. Escrever com consciência. Também, outro aspecto que eu gostava de fazer a referência é a questão de termos uma literatura despida de preconceitos políticos. Ao despirmos a literatura dos preconceitos políticos, nós vamos buscar vários aspectos. Mas isso como é possível fazer? É possível fazer no sentido em que nós vamos encontrar pessoas engajadas no desenvolvimento de Moçambique, no desenvolvimento da Zambésia, no desenvolvimento de Sofala, de Quelimane, da Beira, de Nampula, de Niassa, ou seja, de Lixinga, assim como de qualquer um distrito ou canto do nosso país. E fazer a literatura de forma despida de preconceitos é buscar o essencial, é falar o real e não olharmos as coisas a partir de um prisma que, em algum momento, nos comova a estar direcionado apenas ao norte. Também, professor Silvio, depois voltaremos a discutir sobre isso e outros aspectos. Nós temos um outro painel que está fora de Quelimane. Agora queria também solicitar aqui ao Dênio Wambire para fazer uma apreciação sobre as palavras aqui pronunciadas por Miyakoto. Como é que vê, portanto, esse discurso que Miyakoto faz sobre a Covid-19 e a criação literária? Boa tarde. Não sei se... Sim, está a chegar ouvir, perfeitamente, está a chegar perfeitamente. Sim, boa tarde ao presidente Manuel de Araújo, boa tarde minha, a professora Josina, o Alex Dau e os outros que acho que me esqueço dos nomes neste momento. Ouvi atentamente aqui a intervenção de Mia sobre o tema que estamos a discutir hoje, que é a Covid e a criação literária, e acabou tocando outros aspectos ligados à nossa sociedade. E eu fiz o registro de 2, 3 ou 4 pontos aqui dessa intervenção. A primeira é o que ele mencionou, que tem que ver com
o papel que se deu à ciência neste momento com a criação da Comissão Técnico-Científica que está a assessorar o governo e que é um ganho para poder guiar a política e não ficarmos nessa lógica político-partidária de gestão da coisa pública ou das pessoas, né? E eu acho que mais do que também se introduzir esta equipa, criar-se essa comissão, é preciso também que façamos um esforço, alguma coisa que eu tenho estado a reparar, que temos a ciência, mas ainda há falta de crença na própria ciência, né? Quer dizer, temos a ciência que está ali, mas o que nós fazemos, nossa cultura política, de toda a sociedade, há essa falta de crença na própria ciência, não acreditamos no que ela é capaz de fazer. Daí, por exemplo, houve uma coisa que me pareceu muito engraçada nesses dias, quando estava-se a discutir a possibilidade de retoma ou não das aulas, pelo menos no ensino superior. Estavam a discutir os reitores, e os reitores, que são gestores de universidades, e nesses espaços produzem conhecimento, e estavam a fazer um trabalho mais ou menos na perspectiva política, se esquecendo que poderiam, por exemplo, ter investigadores a estudar realmente se havia condições para retoma ou não, fazer um inquérito, um estudo dentro da própria universidade, para se chegar à conclusão de que se havia ou não condições para a retoma das aulas. Então, no final, os debates virtuais foram ficando com políticos, de novo, o papel que os próprios leitores, mesmo eles sabendo que trabalham em instituição onde se produz conhecimento. Então, esse é um aspecto. Nessa questão de crença que nós colocamos depois, associo a questão da imaginação. Se temos a nível do topo essa aproximação onde o poder político quer se ancorar na ciência para se guiar nesse momento de incerteza, de crises, mas também é preciso que nesse momento se trabalhe muito a componente de imaginação, é aqui onde a arte também pode ser emprestada à política, porque muitas das soluções nesse momento de incerteza, ou muitas das soluções, é isso que eu queria dizer, precisam dessa imaginação. Estamos em setores, eu trabalho no Estado, trabalho numa escola, numa universidade, em que vemos que muitas das soluções são soluções que são aquelas comuns que se fazem no período em que não havia crise. E não se pensam em novas coisas. E eu depois me pergunto e faço essas conversas, não faço nesses fóruns, mas em outros espaços onde eu tenho essa oportunidade de conversar com artistas, e vemos que falta muita imaginação para se encontrarem soluções inovadoras, né, para os problemas que nós vamos enfrentando no tempo de crise. Então, é aqui, por mais que se entenda que a literatura é esta coisa de brincadeira, muitas vezes, quando converso com as pessoas, estamos a falar de alguma coisa, algum assunto, e quando se mete a literatura, e a pessoa diz, pá, não, vamos falar de assunto sério, isso não é literatura, vamos falar de coisa séria, como se a literatura fosse uma coisa à parte, e se esquecendo que ela pode contribuir na produção desses fragmentos, na junção desses fragmentos que podem trazer soluções ou coisas mais palpáveis que realmente guiam a vida das pessoas. E nesse aspecto, queria discutir ou apresentar aqui que algumas das coisas que estão a ser apresentadas nesse momento que estamos a viver, a crise sanitária causada pela Covid-19, traz-nos a debate coisas que o Mia conhece muito bem isso, ligados ao ecossistema. E tivemos, por exemplo, esta crise que começou numa cidade chinesa, na província do Hubei, a cidade de Wuhan, e o que fez o mundo, as nações ricas, foi, logo que houve o problema, começarem a repatriar os seus cidadãos para virem para seus países e achar que aquele problema podia ficar com os chineses, com aquelas pessoas naquele espaço. O que podíamos fazer dentro desse debate no ecossistema seria, eventualmente, se o mundo tivesse se unido, se os médicos que estão a lutar para combater os problemas nos seus países, todos no lugar, médicos naturalmente são geridos pelos governantes, fossem a Wuhan para controlar o surto, controlar o problema lá, sem repatriar os seus cidadãos, talvez o problema fosse resolvido de uma outra maneira, no lugar de
trazer as pessoas, se nós não sabemos se essas pessoas foram elas que trouxeram as doenças e que depois permitiu o alastramento do problema. Então, traz aqui uma dimensão de solidariedade, que um problema que começa num espaço tão pequeno, né? Ele pode se tornar um problema mundial. Eu acho que a literatura é fértil em muitos casos de problemas que são tão pequeninos, mas que depois se tornam problemas grandes. E, por fim, para eu fechar, queria comentar, quer dizer, essa crise que estamos a viver, como nós aqui na Beira tivemos um outro problema no ano passado, tivemos o ciclone Idai, e criou a devastação que criou, mas foi a arte, na minha opinião, que continuou a ter um papel muito grande. Houve aqui, no caso da cidade da Beira, depois da passagem do ciclone Idai, um grupo de teatro que foi fazendo paródia do que aconteceu, e vimos como é que as pessoas, ao acompanhar aquelas peças de teatro, aqueles eventos, foram curando a própria alma, quer dizer, rindo-se da própria desgraça, as pessoas estavam a curar das mazelas criadas pelo ciclone Idai. E a mesma coisa aconteceu agora com um livro que nós vamos publicar daqui a pouco, que são Memórias do Idai, que foi produzido por um conjunto de escritores. Então, isso mostra como que as crises, como que as desgraças, elas podem ser retratadas na literatura e servirem para sarar feridas, curar problemas que as pessoas terão enfrentado. E eu acho que, como gestor, eu tenho trabalhado na área cultural, vejo muitas novas soluções que foram surgindo com essa crise. Já se discutiu aqui a criação de espaços virtuais para discutir a arte, para se falar da arte. Publicaram-se agora muitos livros digitais que antes não se pensava nisso em Moçambique, pensava sempre em publicação de livros físicos, mas agora há mais ou menos uma dezena de livros digitais que foi saindo nesse período. São novas soluções que vão surgindo, e eu acho que, mais uma vez, as crises vão nos ajudando a encontrar novas soluções, novas saídas para os problemas. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela essa sua intervenção. E eu queria agora também chamar a este debate ao Alex Dau para perguntar de que forma a cultura pode ajudar a desconstruir essa fragmentação da sociedade, na sua perspectiva. Boa tarde. Boa tarde, está a chegar perfeitamente. Muito bem, queria saudar o Miyakoto por ter aceito participar neste debate, nesta conferência, e saudar o presidente do Conselho Municipal, que se mostra um timoneiro em prol das artes em Climane e em Moçambique. Saudar todos os painelistas, ao Dani Wambira, ao Silvio e à professora Viegas. Eu acho que, primeiro, olhando para o caso de Climane de uma maneira específica, o presidente Manuel de Araújo, há uns anos, quando eu lá fui, ele disse que ele olha para a cultura, para a arte, como um elemento importante para o desenvolvimento de Climane, da Zambésia e de Moçambique. Eu tomei essa afirmação dele como algo importante e apeguei-me a esta informação e procurei conhecer mais um pouco de Moçambique, conhecer um pouco de Climane, um pouco da Zambésia, porque isto nos dá uma identidade, dá-nos um valor. Ainda em relação a esta vontade que o presidente do Conselho Autárquico de Climane faz, o MIA abordou aqui um assunto que é muito importante, que tem a ver com o rótulo que os artistas acabam tendo por eles aceitarem ou admitirem participarem em algumas tarefas. Mas é importante dizer aos compatriotas que a gente aceita, a gente trabalha nisso, porque nós nos identificamos com a arte, nós nos identificamos com o nosso país. A arte em Moçambique, a literatura em particular, ela às vezes não é compreendida, muitas das vezes, começando pelos nossos próprios familiares, porque eles perguntam às vezes para nós: mas olha, você faz literatura, você escreve, você publica livro, o que é que você ganha com isto? Eu às vezes digo, olha assim, logo à primeira, nós não percebemos o que é que nós ganhamos, mas o facto da gente saber que alguém lê o que a gente escreve,
a gente poder estar em contato com os leitores e com o mundo em geral, isto é um dos maiores ganhos. E um dos desafios que o Covid trouxe para o mundo, para a humanidade, para Moçambique em particular, eu acho que esta capacidade que o ser humano tem de refletir e ver que nós precisamos realmente de encontrar maneiras de juntos ultrapassarmos as dificuldades que nós enfrentamos. Ninguém imaginava, por exemplo, que havíamos de encontrar uma crise sanitária desta dimensão que faz com que a gente ficasse num isolamento. Então, a literatura tem este contributo de nós ficarmos no nosso lugar, bebermos a literatura, aprendermos e desenvolvermos essa nossa capacidade de imaginação para podermos resolver os nossos problemas. Queria também salientar aqui um ponto que o Mia tocou, que eu acho que é importante, que olhar para a arte como o hospital da alma. Acho que esta afirmação é muito forte, muito consistente, porque realmente esta parte espiritual do indivíduo hoje em dia, que se sente abalado pelo Covid-19, eu acho que a maior dificuldade que a humanidade tem hoje em dia não é o medo da própria doença, mas é este desgaste espiritual que nós temos. A gente perde esse alicerce espiritual e então a doença facilmente pode nos derrotar. Com uma base espiritual forte que a gente pode conseguir pela literatura e pelas artes, nós podemos enfrentar com mais robustez esta pandemia, porque nós conseguimos ficar conosco mesmos, aprendermos e daí nós encontrarmos os mecanismos que podem ser importantes para nós termos essa robustez espiritual. Obrigado. Ok, então terminamos esta primeira fase de debate. Voltaremos, mas vamos ter que interromper um bocadinho só, portanto, as discussões para podermos apreciar um outro momento cultural, que é a declamação de poemas. Poema porque pronto, estamos em festa, Climane está em festa, é preciso celebrar, não é? Ouvindo um bom poema. E está aqui um jovem artista, também da cidade de Climane, e ele vai, portanto, declamar um poema. Então, o jovem chama-se Roberto Lúcio, esse é do seu nome formal, mas o nome artístico é Poeta Robertice. Ele é escritor, declamador de poemas e também ator de teatros. Formou-se em Direito na Universidade Católica de Moçambique. Então, tem aí o palco.
estavas aí sentada, com um olhar alegado pelo serpentear das lágrimas emocionadas que banhavam a sua face. Observávamos com as suas valentias mãos, numa fusão empenhada de notas musicais. Dó, Ré e Mi fala só se dou conta desses sons suavemente melódicos. E a tua mente era enfeitada pelas perfeitas anaforadas melódicas trazidas pelas cordas vocais do piano. E no esvanecer dos convencidos dedos meus, esmorecia-se o teu sistema nervoso, tornando móveis os teus membros inferiores que calmamente dirigiam-se em minha direção. E eu ali, observando a sua valentia, denotada em cada passo que davas, nas espinhas do desejo de ter-te em meus braços. E os sedimentos? Os sedimentos estavam espalhados em forma de migalha no soalho da nossa sala, sequestrado pelo deslizar de lençol que cobria as partes poderosas do teu corpo. E enfim, chegaste. Não. Neguei-te a acariciar este corpo cheio de calo com essas macias mãos. E vontade de saquear este lençol que diante das tuas partes poderosas era feito de refém, não me faltaram. E então, levei-te em meu colo e juntos fomos em um lugar em algures desconhecido. Queria ser eu. Queria ser eu aquela saia justa abandonada no bordel do seu coração. Aquele copo de refrigerante discriminado no balcão do bar dos seus lábios. Mas ela usou linguagens linguisticamente metafóricas, prometendo que prometia não me prometer nada. E que realmente ela sabia que faz bem fazer o bem. E no espanto indagal, quando tentei questioná-la sobre aquela história de desistir de mim, ela disse que desistiu de desistir de mim, alegando que o fim nem sempre é o fim e que por vezes tem sido o começo do início do novo princípio. E na tentativa da tentação, quando tentei tentá-la, ela veio com pensamentos socráticos de que o que eu sei é que nada sei. Trouxe argumentos marxistas, ações leninistas, alegando que no estado do seu coração vigorava um regime socialista. E ainda veio com histórias de que, porque na democracia da nossa relação, o seu coração era de quem dava mais. Ou melhor, o seu coração era dos ricos. Politicamente se expressando, ela alegou que o seu coração era oligárquico e de que na tirania dos seus pensamentos, a sua vida era constitucionalmente injusta. E ainda veio com pensamentos platônicos de que, assim como a política não era feita para todos, mas sim para alguns, acreditava ela que o amor também não é feito para todos, esquecendo-se que aristotelicamente o homem
é um animal político de natureza. E na economia das suas atitudes adamsemitizadas, tentei mostrar-lhe que ele era a paz do Oriente Médio do meu coração. E que a poesia das suas lágrimas seriam declamadas pelo Boris. A música dos seus lamentos seriam acompanhados pelos dedilhados guitarrísticos do Brito. E quando eu perguntei se um dia eu tiver que esperar pelo seu amor, ela disse: Zé, não, eu já sou comprometida, preocupe-se com o que está ao seu alcance. E ainda tem mais, num tom francês, ela disse: Nous ne parlons pas la même langage, deixando em pedaços o coração deste pobre rapaz. Uma forte salva de palma. Portanto, assumindo que a arte é o hospital da alma, então já me sinto curado. Mas para ficar ainda mais melhor, solicito a outra a poetisa romântica sem voz. Peço para ser um pouco mais breve por causa do tempo. Mas pode nos explicar antes, né, enquanto ele se prepara, romântica sem voz, como é que surge este nome? Não está ligado o teu microfone. Sim, agora sim, já pode. Sim, boa noite. Dizer que o Romântica Sem Voz, eu era muito tímida. Simplesmente escrevia. Não conseguia expressar por voz aquilo que eu escrevia. Uhum. Mas depois decidi expressar aquilo que eu sentia por forma de voz. Então apelidei-me Romântica Sem Voz. Até porque de natureza eu costumo criticar com arte. Uso a poesia para poder criticar. Okay. Já que consegue expressar o que sente, já pode ser romântica com voz. Não. Okay, vamos então a isso. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Morri para o mundo, para Cristo em mim viver. Preparem as flores. Preparem as vossas roupas brancas, de preferência sem cores. Já podem levar peneira a sair de casa em casa, pedir moço como um socorro. Mas eu prefiro morrer. Se a condição do viver for fazer esse todos os horrores. Eu sei que é preciso viver para ter aquilo que te lembrar. Mas o que adianta lembrar das coisas que nem sequer quiseste viver? Por que ter que fechar os olhos para orar, para pedir perdão? Se quando fizeste, foi para Deus te poder ver. Não. Eu não sou mais escrava do medo. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não
Sou filho de Deus. Para que ter que pedir isqueiro para acender o seu cigarro se no inferno há fogo? Oras embriagado para Deus te livrar da bebida, mas não fazes bom Deus de bobo. Eu acredito que te identifiques como uma ovelha, mas não passas de um lobo. Tu vês o vaso que Deus quer honrar, mas permites Satanás te fazer de um simples lodo? Meu irmão, você diz que está crucificado com Cristo, mas se recusa a abandonar a fornicação. Dizes que esta é uma matéria boa que não tem disciplina e nem sequer dá lição. Tu queres um mundo de luz ao invés de seres a luz do mundo? Tu queres que a cruz te carregue ao invés de carregar a sua própria cruz? Oh Jesus! Disseste em suas palavras que é preciso crer para ver, mas nós aqui fizemos ao contrário, queremos ver para crer. Mas eu sei, Jesus, eu sei que tu um dia morreste para que nós pudéssemos viver, mas nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Disseste em suas palavras que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer verá a sua alma no lago de fogo lamentar. Obrigada. Pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo, faria tudo diferente. Faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo, faria tudo diferente. Faria tudo diferente. Hoje eu estou vencida. Hoje eu estou vencida. Hoje eu estou vencida. Hoje eu estou vencida. Vencida. Sim. Hoje eu estou vencida. Tudo foi por minha culpa. Por minha culpa foi-se tudo. Eu, que afirmava ser muita areia para o vosso caminhão, e hoje de mim apenas sobraram roda. Troquei os meus dias úteis de brincar com balão por uma noite de prazer que me resultou neste balão. Mas afinal de contas, por que me guardei? Se no final de tudo, é tudo vão. Hoje eu estou vencida. Sim, vencida. Se me fossem perguntar, é assim que eu vos responderia. Vencida. Hoje eu estou vencida. Colocaste venda naquilo tudo que eu viria. Não sei para onde eu vou. Guilherme, lembras que era o meu corpo de guitarra que gostavas de tocar? Ou te esqueças que era o meu corpo de maçã que gostavas de trincar? Oh, Guilherme, era-me curiosa a gula. Não ouse chamar isso de fome. Aliás, não conseguiria explicar algo que se calhar não tenha nome. Comeste-me a vida, comeste-me os sonhos, e em forma de batimento? Não. Aliás, bacela. Ofereceste-me uma cesta ornamentada de seda. Traga apenas feijão, porque os ossos já tens. E faça de fazer feijoada. Ou não vês como eu estou magra? Guilherme,
E os nossos sonhos altos transformaste em anão? Ah, não. Hoje eu sou tão pequena que consegues colocar-me na mão. Mas se eu soubesse, abriria mais livro que qualquer outras coisas. Guilherme, lembras que nós até sonhávamos a morar em Paris? Mas como é que te vais lembrar? Se tu é quem comeste e eu enchi a barriga. Obrigada. Muito obrigado, mas antes de deixar o microfone, talvez nos explicasse a expressão vencida. Parece ser uma palavra muito forte. É realmente. O vencida, o título na verdade é Sida. Eu fiz 3 poesias, que era o casamento prematuro, mas mudei para o casamento pré-nataturo. Depois vem a gravidez precoce, depois o terceiro que era Sida. Mas, para não ficar meio assim, preferi juntar, dizer vencida. Sim. Muito obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas para ela. Então, vamos voltar para a segunda parte do nosso debate sobre o tema a Covid-19 e a criação literária que está decorrendo aqui em Climane, mas também temos um painel, aliás, outro painel que está fora de Climane. Esta segunda parte vai ser relativamente mais curta. Vamos para o lado dos desafios. Professora Josina, vimos aqui jovens, não é, com algum talento, mas que precisa de uma orientação. Que tipo de apoio pode ser dado a esses jovens para se afirmarem, portanto, na arte e na literatura? Obrigada. De facto, é muito bom que continuemos a nos esforçar para escrever e para apresentar aquilo que escrevemos. Sabemos que os escritores e os artistas têm encontrado muitas dificuldades por falta de incentivo, e os mesmos escrevem, fazem seus trabalhos artísticos ou literários e, mais concretamente na área literária, acabam arquivados. Falando da nossa Zambésia, onde alguns dos escritores famosos ou de renome foram citados, mas nós sabemos que é uma gama de escritores, além dos que foram citados, e muitíssimos, e eles apenas têm os seus manuscritos ou os seus escritos guardados numa escrivaninha. Mas eu gostaria de aconselhar aos jovens talentos, assim como os que escreviam anteriormente, para nunca desistirem, sabendo que as palavras dos que escrevem querem liberdade, querem se soltar, querem chegar ao destino, querem encontrar um público capaz de as consumir, mas muitas vezes, exatamente por falta de meios para editar, publicar, quase que a vida acaba no anonimato. Então, o que podemos fazer é continuarmos a escrever. Temos agora uma associação dos escritores da Zambésia que está em ressurreição e está muito animada para acolher a todos esses talentos, para os animar, para continuar-se a emergir e um pouco mais adiante. Eu creio que nesta garra, sem desistir, mas alavancando a associação, eu creio que daqui a algum pouco de tempo poderemos ter muitos escritores que estavam no anonimato vindo a ser conhecidos também com o seu talento artístico. E gostaríamos de dizer também que as novas gerações, os novos talentos podem contar com o apoio das gerações passadas e de forma a trocarmos experiências e os mais velhos puderem dar outros contornos para melhorar os trabalhos, não só na área ideológica, mas também na área da forma e da linguística dos trabalhos. Então, eu creio que temos aqui o senhor Silvio Silvia, que responde pela associação. É só desta vez não deixarmos desmaiar a ESA, mas irmos nesta força
e irmos um pouco mais adiante. E aproveitando Romântica Sem Voz, e aproveitando também a expressão de Miyakoto, arte que cura a alma, eu diria, como já tinha começado a falar anteriormente, se nós conseguirmos juntar a arte e, como dizia Alex Dow, a questão espiritual. E a questão espiritual não se limita apenas à literatura. E se nós juntarmos estes dois fatores, então, efetivamente, poderemos ter a solução das efemérides, entre as quais coronavírus. Miyakoto dizia que o mundo ficou sem chão em todas as nações. Nós, agora digo eu, nós que pensávamos que éramos superpotentes, nós que pensávamos que no homem estava a solução de tudo, hoje vimos a nível internacional a confiança no homem a ruir. Isto quer dizer que nós, os homens, de todas as classes e de todas as capacidades intelectuais e de todas as formações, temos que reconhecer que existe um Deus acima de tudo, que nós precisamos para que nos ajude a nos influenciar, para além de tudo que sabemos e para além daquilo que pesquisamos. E eu creio que muita gente prefere não usar esta palavra, né? Esta palavra Deus. Mas mesmo os escritores, os artistas falam dele. Muitos cientistas que são cientistas na realidade conhecem-no. E então eu creio que se a humanidade juntasse todos os esforços que está fazendo na área da ciência, na área da biologia, na área da química, na literatura, etc., e chamasse este elemento supra tudo isso, então as coisas poderiam melhorar. Muito obrigado. A professora Araújo tem insistido muito que Quilimane é uma cidade académica. O merecer desse nome também significa algum esforço do Conselho Municipal para aumentar o acesso à literatura. O que é que tem sido feito? Bom, se calhar começar por dizer que essa tem sido a minha maior frustração. É que Quilimane tem agora 5 universidades, mas ainda não é uma cidade académica. O sonho é transformá-la nisso. Finalmente já temos a sede de uma universidade e uma reitoria baseada na cidade de Quilimane, que é, portanto, a Unilikungu. Espero que venha a dar esse impulso que faltava. Às vezes o que eu tenho dito é que fico frustrado porque quando vou para os locais de convívios, a fofoca continua iletrada. Eu esperava ir para os locais de convívio e encontrar alguma discussão numa certa direção próxima do que chamas de acadêmico. Mas não é o fim, a esperança é a última coisa que morre. Portanto, como dizia, temos a Unilukungu, temos a Politécnica, que foi a primeira universidade cá em Quilimane e na Zambésia, temos a Universidade de Zambeze, portanto, em Mucuba, temos a Universidade de Eduardo Mondlane, e, portanto, eu penso que temos já a matéria-prima. O que falta é aquele impulso que deve ser dado nesse sentido. E também dizer que nós temos a matéria-prima, vimos aqui este potencial que precisa de ser lapidado, mas que mostra, portanto, que tem inspiração, tem vontade. E também dizer que, bom, nós, se quisermos, só em jeito de provocação, nós já tivemos 2 secretários gerais da AEMO, não é? O Helder Muteia e o Armando Arthur. Já tivemos um ministro da Cultura, já tivemos no grupo fundador da Charrua, tivemos 2 fundadores que eram de cá, o Inácio Chire e o Helder Muteia, tivemos o Eduardo White, portanto, mencionam aqui vários nomes. Portanto, eu não vejo porque é que nós não podemos sonhar alto, não é? No passado já podemos provar, e eu acho que o Miyakoto nasceu por engano na Beira, deveria ter nascido aqui. Estou a brincar. Mas, portanto, eu acho que temos todas as condições, e a outra frustração que eu tenho, que já estou aqui há 8 anos, e eu esperava que já no meu primeiro ano esta associação estivesse formada, mas levou 8 anos, quer dizer, foi
difícil, foi a martelo escópulo, mas finalmente parece-me que já está aqui. Nós, como município, temos feito o que podemos, temos projetado palestras. Como disse, o Dani Wambiri já veio cá por várias vezes lançar as suas obras, o Alex Dow, o Lino Macuruza e, portanto, o Filimone Meigos, o Eduardo White veio cá, portanto, quando em vida, por 2 vezes lançar as suas obras, o Daniel da Costa também já cá está. Portanto, nós temos promovido, mas faltava deste lado esta componente, tanto associativa, para que pudesse dar continuidade. Mas também nós temos feito, doía-me muito a alma, porque bom, eu nasci a cerca de 5 e cresci a cerca de 5 quilômetros daqui do centro da cidade. E para vir à biblioteca cá na cidade, podem imaginar, eram 10 quilômetros por dia para poder ter acesso a um livro. Então, o que nós fizemos foi, digamos, democratizar o acesso à biblioteca, construindo algumas bibliotecas nos postos administrativos da nossa urbe. Tanto em Namoinho, por exemplo, como em Sangarivera, que distam do centro da cidade cerca de 5 quilômetros, que é para ver se os jovens, as mulheres e aqueles que não tinham acesso à literatura, a livros, etc., possam ter espaços onde podem começar a iniciar com isto. Agora, falta-nos esta parte metodológica, tanto da lapidação do talento, que nós precisamos. Mas, como muito bem disseste, já temos aqui este embrião da Associação dos Escritores da Zambésia. Espero que juntos consigamos, porque eu próprio sou fruto de uma iniciativa que havia aqui, na altura era promovida pelo Dr. Alone, já falecido, que Deus o tenha, e pelo João Iroga Pai, que era aqui ao lado da sede do governo provincial, onde havia ali um restaurante, e nos últimos sábados de cada mês havia uma sessão, uma espécie de um sarau cultural, onde nós éramos iniciados. E de lá nasceram vários jovens com talento, foram descobertas várias pessoas, que não foi o meu caso, mas portanto, tem que haver esse tipo de iniciativas. E eu acho que não perdemos nada, e eu gostaria já de desafiar a associação para que, antes do fim deste mês, comecemos com um sarau. Pode ser, por exemplo, nós agora com o apoio da Associação Bons Sinais, estamos a reabilitar a antiga catedral para que seja um local cultural onde esses eventos podem ter lugar. Mas nós não temos que esperar que a reabilitação termine. Mesmo agora, podemos, em coordenação com a Associação Bons Sinais, começarmos a valorizar aquele local histórico, tanto promovendo a arte, a literatura, o convívio e enfim, para que aos poucos beneficiemos dessa cura que é providenciada pela arte. Sim, Silvio, o Miyakoto referiu-se de um aspecto aqui, durante a sua locução, dizia que a Covid-19 afetou muitos artistas, não é? Quer os músicos, quer os artistas plásticos, quer também os escritores. Qual é a realidade da Zambésia? Eu vou ser extremamente concreto. Eu acho que a Covid-19 afetou de forma extremamente cruel, mas dizer que, pese embora termos afetado, a Covid-19 nos inspirou. Inspirou os artistas, quer na música, na literatura, no teatro, porque nós temos visto, a partir das redes sociais, várias ações levadas a cabo pelos artistas. Para além de nos inspirar, nós traduzimos aquilo que são os pensamentos em rabiscos e em escritos, assim como em algum momento nós tentamos rasgar aquilo que são as prateleiras, os acervos guardados, para podermos nos inspirar cada vez mais. Eu queria me associar aqui às abordagens da Josina, assim como do presidente Manuel de Araújo, dizer que a ESA está numa fase de revitalização, estamos num bom caminho. Nós de hoje em diante iniciamos com um leque de atividades, uma das quais é mesmo os saraus culturais que vão acontecendo no final de cada mês, no último sábado de cada mês, e hoje realizamos o primeiro na Catedral Antiga,
E eu gostaria de agradecer mesmo a abertura da Associação Bons Sinais, assim como a parceria que nós temos com a Associação dos Amigos da Zambésia, que de forma muito afetiva acolhem as iniciativas da ESA, e com os escritores da velha guarda nós nos sentimos regozijados porque eles nos abraçam e nós estamos a caminhar de mãos dadas. Para além do sarau cultural que nós levamos a cabo e que a posterior teremos a tendência de continuar, eu gostava de dizer que vamos levar a cabo também programas radiofónicos na Rádio Schwab FM, assim como na Rádio Moçambique, em todas as sextas-feiras, onde vão ser discutidos vários programas, aliás, vários assuntos voltados para a literatura, e para mostrar que nós, como zambesianos, temos um potencial enorme. Também gostava de fazer referência que, com o Conselho Municipal, nós já dentro da próxima semana vamos lançar uma antologia com o apoio do Conselho Municipal, onde fazem parte vários escritores e de todas as gerações, e o título da antologia é Encontro de Gerações. Nós não reparamos para cores ou para diferenciações. Podemos ir buscar todos aqueles que são escritores e que as suas mensagens têm conteúdo, tocam a alma e mexem com as consciências, para fazer parte da nossa antologia. Já em novembro vamos lançar mais 3 antologias, que para nós também é um ganho, onde a nova geração vai fazer parte. Outro elemento que eu gostava de buscar era associar o pensamento do presidente do Conselho Autárquico com relação à criação de clubes de leitura, de literatura. Nós, como a ESA, temos em manga um plano de chegarmos à zona mais recôndita da província da Zambésia e termos representações ao nível dos distritos, já que Climane é a capital, e nós sabemos que ao nível de Climane e nos postos administrativos existem algumas bibliotecas. Nós vamos trabalhar em parceria com o Conselho Municipal no sentido de criar o gosto pela leitura, o gosto pela escrita, e faremos também um trabalho com os serviços distritais de educação no sentido de descobrirmos talentos e potenciar os tais talentos, porque já hoje nós conseguimos ver um menino de 14 anos a declamar um poema de forma briosa, e isso nos deixa extremamente regozijados. Então, nós como a ESA temos um desafio extremamente enorme para mostrar que acordamos para caminhar, e nós não vamos caminhar só, caminhamos com todos. Okay. Muito obrigado, Silvio. Vamos para outro painel, que, tanto na Beira e Maputo. Eu refiro exatamente de Alex Dao e Dani Wambire. Ficou aqui assente a ideia de que a arte, portanto, é o hospital da alma, e nós queremos curar. Que desafios se colocam, portanto, para as artes, não só dentro desta crise sanitária, mas também o futuro, o que nos reserva? Então, queria ouvir de vocês, do Alex e também do Dao, enquanto o Miyakoto se prepara para poder fazer, então, as últimas observações e algumas notas. Alex? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a arte tem ainda muito que fazer, mas tem que começar por nós. Primeiro pelos próprios artistas, escritores, e que juntos nós podemos encontrar plataformas para nos impormos de forma pacífica na sociedade. Porque dentro dos artistas, eles ainda não conseguiram encontrar uma plataforma para se fazerem valer. Porque se nós estivermos organizados, por exemplo, como agora a ESA está bem estruturada para continuar a dar o seu espaço na literatura e nas artes em geral, eu acho que nós vamos nos impor e vamos fazer as coisas acontecer. E outra coisa que eu acho que é importante para as artes e para a sociedade moçambicana no geral é que outras instituições tomem a iniciativa de apoiar as artes. Vamos olhar para o caso do Conselho Municipal, o Conselho Autárquico de Climane. Já fez vários lançamentos, já convidou vários escritores. Ela investe na arte e na cultura, apesar
de alguns munícipes, por exemplo, de Climane, não compreenderem, por exemplo, por que isto acontece, né? Vendo que há outros desafios na autarquia de Climane, mas esta autarquia abraçou a arte e a cultura como elemento importante. Se os outros municípios de Moçambique, as outras instituições investirem, apoiarem as artes, eu acho que nós vamos ter, digamos, um valor muito grande, não só em Moçambique, como no mundo, porque se for a analisar, nós temos elementos culturais muito representativos que devem ser resgatados para continuarmos a fazer este nosso trabalho em prol da arte. Ok, o Dani? Sim. Alô? Sim, está a chegar. Pronto, eu tenho 2 ou 3 coisas aqui para comentar. Primeiro, quero dar meus parabéns a essa revitalização da Associação dos Escritores da Zambésia, a ESA, e posso partilhar alguma, não sei se é experiência ou não, que o associativismo é o melhor caminho para se realizarem coisas, né? Para se fazer muita atividade, não só para reclamar espaço diante de um conselho municipal ou do governo da Zambésia ou de quem quer que seja, mas sobretudo porque é um espaço de aprendizagem, porque há jovens que saem, quando saem, às vezes nós pensamos que sabemos muita coisa e quando chegamos dentro do grupo vemos que nós ainda não sabemos muita coisa e aprendemos com os nossos colegas dentro do grupo, exploramos oportunidades que vão surgindo. No meu caso, eu trabalhei para a criação de uma associação, e a Associação Kulemba cá na província de Sofala, e em princípio eu pensava que sabia muita coisa, mas fui vendo que com o andar do tempo eu é que fui aprendendo mais com a própria associação, que pensava que ia servir, mas também acabou me ajudando a crescer, e fomos explorando um conjunto de oportunidades que foram surgindo para resolver os nossos problemas. E aqui volta um outro aspecto, que não podemos esperar que as outras pessoas façam por nós. Tem ali o Conselho Municipal, que está a prestar um apoio, é importante que tenham esse apoio, mas é preciso lutar para criar sinergias próprias dentro da própria associação para começar a fazer coisas muito próprias e conseguir ter pernas para que um dia que o apoio saia, vocês não desapareçam, porque não, o Conselho Municipal já não está a nos dar apoio, então estão a ajudar a caminhar, e é preciso depois pegar no bastão e seguir. E aqui, naturalmente, eu acho que há muitas iniciativas juvenis que existem. No Maputo tem o Cupaluxa, tem a revista Literata, que eu acho que pode passar muita experiência. Já tem experiência do passado com a Charua, com o Chupepe, em Nhambane. Nem estamos aqui próximos, na cidade da Beira, estaremos dispostos a colaborar no que for preciso. Então, só encorajamos para que lutem assim no associativismo e aprendam, explorem oportunidades que possam advir dessas conversas entre os membros da ESA. Então, é só isso. Ok, estamos a ver aí o Márcio Diniz, está para entrar? Márcio Diniz. Não, parece que está difícil. Bom, agora vamos solicitar ao Miyakoto para poder fazer os últimos comentários sobre o que ouviu. Também, provavelmente, a aconselhar esses talentos que estiveram aqui, portanto, a exibir poemas. Que caminhos é que pode indicar para se afirmarem, portanto, na literatura? Chamaria agora a Miyakoto. Estão a escutar bem? Sim, está a chegar. Está a chegar. Bom, em primeiro lugar, como pediu um conselho para os declamadores e poetas que estiveram aí, eu gostei muito do que fizeram, dou-lhes parabéns. Só fazia uma sugestão. Há uma tendência agora de que a declamação tem que ser acompanhada com música, com guitarra, principalmente. Eu acho que isso às vezes pode ser, mas que não se cria uma escola que torna obrigatório que a poesia tenha necessidade de uma bengala ou de um apoio. A poesia pode ir sozinha e às vezes deve ir sozinha. Ela deve ser autossuficiente, não precisa desse tipo de ajudas. Quando
quando a guitarra surge, não é para decorar, não é para enfeitar ou fazer um pano de fundo, é porque ela é absolutamente necessária. Agora, sobre algumas sugestões para o próprio Presidente Manuel Araújo. Presidente, eu queria sugerir uma coisa. A cidade que o senhor dirige pode ser, e se calhar já é, sem eu saber, uma cidade académica, uma cidade que alberga a academia, mas eu queria sugerir que uma certa doença, já que estamos a falar de doença, atinge gravemente a nossa academia. Eu não sei se alguém sabe, o que é que se está a investigar na universidade. O que é que ela produz, em termos não só de formandos, de gente formada, mas de sabedoria. Há ali um sentimento tribal, quase, de clã, porque quem é que tem acesso, se é que as publicações realmente têm interesse público, quem é que tem acesso a essas publicações? De que maneira a universidade se liga com o mundo? Da mesma maneira, eu quero já falar para terminar, a própria literatura muitas vezes se arvora de vítima, quer dizer, e se separa ela própria, ajuda a separar a literatura da vida, do resto da vida, e fica muito isolada, digamos, no livro, fica muito isolada no seu próprio território, no seu gueto. Não é? Eu vou contar uma pequenina história, muito rápida. Eu transformei-me em escritor, não porque eu tinha muitos livros em casa, eu fui privilegiado, como vocês sabem, sou fruto de uma sociedade colonial, tinha um poeta que era o meu pai em casa, estava cheio de livros, mas não foi por causa do meu pai só, não foi por causa do em escritor. Houve um pequeno episódio que eu vou relatar aqui muito rapidamente. Um professor, quando eu estava na 4ª classe, um professor chamou-nos e disse assim: eu vou mandar fazer uma redação para casa, para todos vocês, mas eu também vou fazer uma redação. E no dia seguinte ele trouxe a redação dele, sentou-se numa cadeira dos alunos, ele era muito grande, quase não cabia naquela cadeira, e leu, com um tremendo, uma redação que ele fez, que se chamava As Mãos da Minha Mãe. Eu nunca tinha visto tal coisa na minha vida. Ele escrevia sobre as mãos da mãe dele, como eu podia falar das mãos da minha mãe, umas mãos marcadas pelo trabalho, umas mãos sofridas, etc. E de repente eu percebi que aquilo que era o exercício da redação escolar podia ser uma outra coisa. E essa outra coisa já era literatura, já era eu falar daquilo que era o mais íntimo da vida. Portanto, eu quero propor ao Presidente Manuel Araújo que faça tudo por tudo para que, por exemplo, as escolas de Climane façam com os meninos, façam isto que aconteceu com o meu professor da escola primária, mas faça isto que é acontecerem redações que não são escolares, que são redações em que os meninos podem, de uma forma muito pessoal, como se estivessem a contar uma história em sua casa, na privacidade de sua casa, para a sua mãe ou para o seu pai, uma história sobre, por exemplo, a Covid. Que histórias eles podem inventar? E aí vamos ver que a literatura não começa nos livros, começa antes, começa na capacidade de criar histórias, de inventar, de imaginar, de dizer aquilo que vai no fundo da nossa alma. E só para terminar, eu quero dizer ao Sílvio que a Fundação Fernando Leite Couto, que nós criamos, a minha família criou, que está baseada hoje em Maputo, mas que já tem colaboração firmada e, digamos assim, formalizada com a cidade da Beira, porque nós vimos da cidade da Beira. Mas eu, como quero também voltar a nascer agora em Climane, eu quero que o Sílvio conte com a colaboração que nós podemos dar e quando eu for à Beira, eu irei à Beira para fazer o lançamento de um livro que estou a terminar, eu irei também à Zambésia para estar com as pessoas que eu gosto e virei fazer o lançamento também na cidade da Beira. Portanto, isto não é uma promessa eleitoral, como podem imaginar, eu não sou escritor por eleição, mas quero dizer que terei esse gosto porque tenho essa ligação muito particular com uma cidade que me ensinou a contar histórias e eu quero aprender com a cidade e com os vossos escritores e com os vossos jovens. E muito obrigado por me terem convidado. Uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade de tempo que teve e também dos ensinamentos que conseguimos aqui alcançar. Antes de terminar, antes do discurso de encerramento do Sr. Presidente, gostaria uma vez mais de chamar tanto a nossa poetisa para mais um momento. Vai ser depois? Depois. Então pronto, sendo assim, já posso convidar o Sr. Presidente para poder fazer o discurso, portanto, de encerramento, agradecendo também os painelistas
e os que estão aqui presentes. Bom, mas eu não sabia que em literatura também ou se faziam discursos. Pensei que discursos fossem só para a política. Não. Este já é o momento de encerramento. Portanto, mais uma vez, não tenho discurso nenhum. Queria apenas agradecer aos painelistas, aqui também à equipa técnica e a todos que se poetiza, que aqui esteve, ao jovem que esteve a dar a bengala à nossa poesia, aos nossos painelistas não residentes, como se soa dizer, à minha equipa no município, mas também aos munícipes de Quelimane, e agradecer, eu tinha guardado isto para o fim, queria recordar ao Mia de que eu já o havia convidado para que viesse cá fazer um lançamento ou dar uma palestra, mas acho que ele já respondeu dizendo que depois da Beira será o seu renascimento em Quelimane. Portanto, nós estamos à espera e vamos assumir isso como uma promessa não eleitoral, mas uma promessa literária. Portanto, Mia é bem-vindo a qualquer altura. E aos outros colegas, o nosso muito obrigado. Continuação de boas festas aos munícipes de Quelimane, tanto os residentes como os munícipes na diáspora, mas também aproveitar o ensejo para cumprimentar os munícipes das cidades da Beira, que celebraram ontem, e da cidade de Nampula, que celebram hoje. O nosso muito obrigado. A romântica sem voz. É uma mensagem que eu vou deixar aqui, mas em forma de poesia. Casamento prena o aturo. Dói. Dói sim. Dói. Não porque foi na esteira ou simplesmente na cama. Dói. Porque a cada toque que me davas, eram os meus sonhos que roubavas. E no lençóis daquelas mágoas, viam-se lágrimas das minhas mágoas. Foi-se aquela doce mulher, não tem mais nada, perderam-se todos os prazeres. É naquela cama onde eu vejo o meu inferno. Para mim é tudo verão, não existe mais inverno. Eu sou a Alcinda, mulher triste e amargurada, pois o meu sonho de ser juíza me foi arrancada quando tinha 13 anos, ainda na flor da idade. Pois o meu pai, por causa de gado, leilou a minha virginidade. Não foi apenas o meu sonho que o meu pai ofertou, vendeu também a minha identidade. Boa aluna eu era, mas agora olhem para mim, nada há de positivo. As leais há. O teste de HIV-Sida, que o tio Antônio, o homem que me comprou, é quem me contaminou. Pois os meus sonhos hoje converteram-se em sonos, porque para além de cuidar aquele velho esposo, tenho que cuidar também do meu menino. Procuro, mas não encontro motivos de alegria, pois casamentos prematuros é o que eu vivo dia a dia. Obrigada. Obrigado, nós. Fizemos todos a festa, não temos que agradecer. Mas não me convidaram para sarau lá. Mas havia informação para todos, não? Sim, havia, menos para mim. Não, quando perguntei ao Racilo, ele disse que aquele foi organizado à última hora. Dá-lhe o Racilo. Como é que seria a última hora? Eles estão a dizer que tu sabias desde